Pega a apostila aí. Tá aqui na mão. Isso. A página seguinte. Romanos 5, 20 e 21. Na contra capa aí. Aí diz assim, ó. Deixa eu ver se tá gravando certinho aqui, né? Aí diz o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, Paulo ele explica algo mais ou menos assim, ó. Antes de existir a lei que nós conhecemos, que é a lei escrita, Paulo explica que o pecado ele era conhecido, porém não havia um peso de culpa sobre ele. Aí Paulo explica que agora, por essa lei que veio, essa lei fez com que essa ofensa viesse a abundar de uma maneira aonde esse peso de culpa agora fosse conhecido. Por quê? Porque agora existe uma lei que diz: não mate, não roube, não furte e coisas do tipo. Logo em seguida ele diz assim, ó, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, por causa dessa lei escrita foi conhecido o meu pecado, por causa do meu pecado, o salário do pecado é a morte, vem a morte, mas também por causa da graça de Cristo, agora essa justiça reina por causa do sacrifício dele. Aí a gente começa justamente aqui, na amartiologia, né, que vem do grego amartia, que significa pecado, onde a gente estuda de uma forma geral, o estudo tudo sobre o pecado e tudo que se relaciona ao pecado. Então tudo aquilo que envolve o pecado, a gente estuda aqui dentro de amartiologia. E esse estudo do pecado, a gente precisa entender que quando eu falo assim que é tudo que envolve, é tudo, graças a Deus, meu querido. Como é que tá? Tudo tranquilo? Bem. Então tudo aquilo que envolve o pecado, a gente estuda dentro dessa matéria, que é conhecida como amartiologia. Aí no começo, onde está a amartiologia em geral, diz o seguinte, aí a leitura. Como a obra da redenção está ligada diretamente ao ato de ou efeito de redimir, salvação, seria impossível somente estudarmos sobre cristologia e soteriologia. Lembrando que soteriologia vai vir quando a gente retornar em janeiro, tá? Sem de alguma forma abrangermos o estudo sobre o pecado do homem, suas consequências, a própria natureza pecaminosa e etc. Quando estudamos sobre o pecado humano, também precisamos compreender que isso é como uma rua de mão dupla, onde a depravação humana é delineada, mas também a graça incompreensível de Deus se revela. O pecado é como o inimigo de Deus. Ele é contra a santidade de Deus e toda a sua doutrina. Nesta vida, o pecado é intimamente conhecido, ainda que permaneça estranho e misterioso. Promete a liberdade, mas escraviza, produzindo desejos que não podem ser satisfeitos. Quanto mais nos debatemos para escapar ao seu domínio, tanto mais inextricavelmente nos enlaça. Compreender o pecado nos ajuda no conhecimento de Deus, porém o pecado distorce até mesmo o nosso conhecimento do próprio eu. Ou seja, o pecado em si, ele traz um peso tão deplorável que ele consegue teoricamente satisfazer a vontade humana em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida. Só que a gente vai observar que o pecado, ele é mais ou menos como a Coca-Cola, ou melhor, como qualquer refrigerante, tá? Mas eu estou usando a Coca porque sempre vem a Coca na mente, né? Qual que é o objetivo da Coca?
sal, e no caso, né, aqui é bem elevado mesmo, sal, água, açúcar e de preferência gelo. Quanto mais eu bebo, mais sede dá. Quanto mais sede dá, por causa que está gelada e tem os borbulhos no fim na garganta, o que eu faço? Mais coca eu quero beber. O pecado é mais ou menos nesse sentido. Ele tem algumas coisas que satisfazem o meu corpo, porque nada melhor para satisfazer o corpo do que o açúcar. O açúcar é viciante. Não adianta a pessoa querer fazer exercício físico ou querer fazer uma dieta ou coisas do tipo. Isso daqui é um maior vilão que tem, ó, o tal do açúcar. Então, quanto maior o nível de açúcar, isso daqui para o corpo humano é um viciante. Aí você junta com sal, nem se fala, né? Quanto mais sal tem numa comida, mais água eu quero beber. E essa é justamente a jogada do refrigerante em geral. O pecado ele é praticamente a mesma coisa. Ele tem algo que satisfaz o meu corpo, ok? Em todas as áreas, independente do pecado. Só que dentro daquilo que me satisfaz também existe aquilo que me dá mais sede de cometer o pecado. Porque quanto mais eu cometo, mais ele me satisfaz, porém mais vontade me dá de pecá-lo. E aí é que está o detalhe. Quanto mais a gente bebe, mais a gente quer beber. Só que a gente não bebe uma vez e fica saciado daquilo ao ponto de não querer beber mais. O sentido do pecado qual é? Eu cometo o pecado. E é justamente esse o princípio. Eu cometo o pecado, mas ele tem algumas coisas dentro dele que não me satisfaz e me faz pecar novamente. E assim consequentemente. Por isso que acredito eu que a maior dificuldade do homem não é nem aceitar Jesus. A maior dificuldade do homem é de deixar o pecado. Porque o pecado ele consome. Toda vez que a gente comete o pecado, a gente tem a sensação que aquilo vai nos trazer uma certa liberdade, alguma coisa que vai satisfazer a nós, quando na verdade aquilo está nos aprisionando e querendo causar cada vez mais pecado. Igual eu falei com ele que esses dias... Você está falando? Deixa eu falar, senão eu vou falar. Não, por favor, vamos lá. Em questão do pecado, você está falando que é viciante, igual o dia que eu vi o pessoal, os irmãos batizando no domingo, né? Aí meu coração ficou bem apertado, porque minha vontade é de ver o Eric batizando e servindo a Deus. Aí eu peguei e falei com ele. Ele falou assim, não mãe, é tanta coisa que eu tenho que largar, tanta coisa que eu tenho que mudar. Eu falei assim, mas alguma coisa tem que iniciar de você também, porque a maior dificuldade dele é largar o pecado, pelo fato de comunicação, essas coisas, pelo fato do namoro dele e tal. Ele também é fumante também, aí ele acha isso muito difícil para poder estar levando a vida dele, né, a presença de Deus. Então você vai dar aí um recado para mim, tá bom? Olha só, o pastor Leandro falou assim que você não precisa largar para vir. Você precisa vir. Você não vai conseguir largar o cigarro, largar a prostituição, a fornicação. Você não vai conseguir largar nada disso para depois servir a Deus. A questão é... Fala, Léo, boa noite, querido. Paz. A questão é, nós que estamos no meio, nós que estamos, vamos dizer assim, inseridos no corpo, nós temos que lutar todo dia contra o pecado. Isso não seria muito fácil, né, pastor Samuel? Não, larguei o pecado lá atrás, batizei, agora eu estou no corpo, filé, não peco mais, pelo contrário, é agora que realmente eu reconheço, que foi aquele princípio que eu coloquei, a lei agora veio para me mostrar o meu pecado, e aí, em Cristo, qual que é a compreensão que eu tenho? Que aonde abundou o pecado, ou seja, aonde a lei, ela me mostrou esse pecado e ele abundou, porque aí agora eu olho para a lei e eu vejo que tudo que eu faço é pecado. Então aquilo vai abundando sobre mim, o peso de culpa vem sobre mim. Só que aí Paulo também diz, porém aonde abundou o pecado, tem a possibilidade de superabundar a graça. O que é isso? Isso aqui, ó. Isso aqui é um recipiente, tá? O pecado,
ele abundou. Isso aqui é o pecado no recipiente. Só que aí Paulo fala assim, não, isso aí não é problema para nós não, por quê? Porque existe uma coisa chamada graça. A graça ela tem o poder de superabundar. A graça sempre será maior do que o pecado que eu cometo. Sempre. Na verdade, o cálculo é até bem simples. A graça ela nunca poderia ser menor do que o pecado. Na verdade, ela sempre é maior, exceto aquele que sabemos que é a blasfêmia. Então, qualquer outro pecado que venhamos cometer ou que tenhamos cometido, essa graça que superabunda, ela tem esse poder de eliminar o pecado que abundou em minha vida. Aí é onde que muitos não conseguem compreender. Poxa, mas o fulano matava, roubava, estuprava, fazia o caralho a quatro. Xingava a mãe, batia no avô e agora é crente? Bem, na verdade o evangelho é justamente para esse tipo de pessoa. Aí o próprio Jesus, ele deixa uma explicação para nós, o seguinte, olha, aquele que é são, aquele que está sarado, ele não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem? Quem está enfermo. Ou seja, são as pessoas que realmente reconhecem e sabem que tem um pecado, é que precisam justamente dessa graça. Aquele que olha para essa graça e fala assim, não, eu não preciso. Jesus ele dá uma explicação também de uma outra história, quando Maria vai na casa de Simão leproso, entra por debaixo ali da mesa ali, começa a chorar aos pés dele, enxugar com os cabelos, aquela coisa toda. E Jesus pergunta justamente sobre esse princípio. Ele fala assim, olha, no final lá da história, ele fala assim, ó, quem amou mais? Quem tem mais pecado ou quem tem menos pecado? É mais ou menos isso aqui, é o recipiente. O recipiente aqui é o meu. Meu nível de pecado era aqui. Só que tem gente que é o mesmo recipiente, o nível de pecado era aqui, ó. E tem outros que é o mesmo recipiente, mas o nível de pecado era aqui, ó. Jesus está mais ou menos perguntando isso. Quem ama mais? O que tem mais pecado ou o que tem menos pecado? É claro que é o que tem mais, é óbvio. Ou seja, essa graça sempre vai abundar. Então, o conselho que eu dou para ele é, não tente dizer para si mesmo que vai querer parar com o pecado para depois querer servir a Cristo. Não vai dar certo nunca. Na verdade é o contrário, sabe por quê? Porque senão eu estou dizendo para Cristo de uma forma indireta que o sacrifício dele não é capaz de abundar essa graça sobre mim e tampouco de me perdoar. Porque senão eu olho para o sacrifício dele e penso, não, o sacrifício dele não é possível me sarar do que eu tenho. É melhor eu tentar por conta própria do que eu confiar que ele pode fazer. Então, na verdade, Paulo estava se olhando e falou assim que é para você ir primeiro. Vem primeiro e deixa que o resto... Entendeu? O resto o Espírito Santo faz, filho. Porque não tem pastor que dá jeito em pecado. Agora tem o pastor que intercede para que o Espírito Santo, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Mas nós, como intercessores, o nosso papel é justamente esse. Agora, eu como pastor dou conselho. Isso não significa que a pessoa vai deixar de largar o pecado. Agora, quando o Espírito Santo entra na parada, aí a conversa é outra. Aí não tem conversa. Então veja, continuando aí. Estudar sobre o pecado é de suma importância para nós, pois há inúmeras doutrinas ou religiões, que não aceitam e distorcem a realidade dos fatos, conforme a própria Escritura demonstra. Enquanto muitos não aceitam a natureza pecaminosa de Adão em toda a raça humana, outros pensam que não há mais pecados, pois o Filho de Deus já se manifestou e retirou, pagando por todos, diante de Deus. Outros entendem que o pecado só se dá a partir do momento em que o próprio homem o experimenta por vontade própria. Enfim, muitas distorções há em nosso meio e não são todos que aceitam de fato a verdadeira obra salvífica de Deus em Jesus. Portanto, para a compreensão, temos, por exemplo, que alguns acreditam que o pecado e o mal como um todo sejam
irreais, ou seja, não existe, não passam de ilusões que inclusive podem ser vencidas. Religiões ou conceitos religiosos como ciência cristã, hinduísmo, pensamento positivo, abre parênteses, alguns tipos de cristianismo, boa parte da psicologia, budismo e movimento da nova era defende essa posição. Então, veja, quando a gente fala, por exemplo, sobre a natureza pecaminosa de Adão, não são todos que aceitam que nós herdamos o pecado em Adão. Não são todos que aceitam e chegam ao ponto de dizer o quê? Não. O pecado ele só começa na sua vida a partir do momento que você perde o que a gente chama de o princípio da inocência. Quando você perde a inocência, aí sim você peca. Para outros, já é o contrário. Não, você não peca. Esse negócio de pecado é ilusão. O homem não peca, não existe pecado. Então, assim, existem diversas linhas de raciocínio e que, infelizmente, até mesmo no meio cristão, existe sim possibilidades de muitos não aceitarem que já nasceram com essa natureza pecaminosa. Continuando, diz assim: não posso deixar de comentar sobre o estudo da teologia da libertação. Alguns expoentes dessa teologia estão Gustavo Gutierrez, Frei Beto do Brasil, John Sobrinho de El Salvador, Leônidas Proânio do Equador e Juan Luiz II do Uruguai. Pelo visto, tanto Clodovis Boff, você já deve ter ouvido esse nome, né? O Boff. Esse aqui é o Clodovis, não é o Leonardo, mas é o irmão. Quanto seu irmão Leonardo Boff, que inclusive o Leonardo Boff, hoje ele já está assim, uma idade mais avançada, cabelo bem branquinho, ele foi inclusive afastado de uma das funções sacerdotais da igreja. Lembrando que esses aqui são da igreja católica, tá? Ainda são os mais lembrados e questionados por essa doutrina, onde defende que o evangelho exige a opção preferencial pelos pobres e que para concretizar essa opção deve usar também as ciências humanas e sociais. Por isso, a evidência das teorias econômicas de Karl Marx, em união com temas bíblicos, principalmente das vitórias de Israel contra a escravidão, e também identifica os oprimidos pelo emprego em termos econômicos, raciais, de distinção entre os sexos, gêneros e etc. Ou seja, essa teologia da libertação, eu não vou entrar muito dentro dela não, mas basicamente eles pegam a Bíblia e dentro ali das histórias de Israel e tal, e muitas outras, eles procuram mostrar o que? Justamente essa preferência, ou essa defesa do Evangelho, da Bíblia como um todo, que a respeito dos pobres. Aí quando você vai olhar mais ou menos ali sobre Karl Marx, Engels e tal, eles têm o que? A mesma filosofia. Pega ali o pobre, fala sobre o pobre, aí vai falar sobre a classe dominante, que eles falam assim, que é a classe dominante, e quer fazer o quê? Igualar. Mas aí é como eu vi outro dia um comentário. O socialismo e o comunismo só é bom enquanto o dinheiro do outro não acaba. Porque depois que o dinheiro do outro acaba, o socialismo, ele simplesmente é mau, é ruim. Porque se eu sou socialista e comunista, enquanto eu estiver utilizando o seu dinheiro, é bom, filé. Mas na hora que o seu dinheiro acaba, e aí? Vai sair de onde a teta da vaca? Aí eles vão fazer? Vai caçar outro. E assim por diante. Então assim, esse negócio aqui dessa teologia da libertação é um negócio... Leonardo Boff? Esse Leonardo Boff, ele é muito conhecido. Mas ele é o quê? Ele é um teólogo, só que ele é da igreja católica. Ele e o irmão dele também são conhecidos da família Boff em geral. Esses outros aqui são expoentes de nome muito grande dentro da igreja católica. Alguns do Equador, Paraguai. São assim, pessoas que têm muitos livros escritos, defendem muitas teorias. E assim, você vai sair com o carro?
pedindo a chave, né? Vai dar uma volta. Vendo? Desse jeito. Tá? 1 ou 2? Quê? 1 ou 2? O que significa? Vai ser que sabe. É importante. Eu que sei. Se eu usar isso mesmo. Não usando mais de R$1.000, né? Crédito ganha ponto, né? Entendeu? Se for no crédito, eu ganho ponto, filho. No crédito, eu ganho ponto, por favor. Tô brincando. Então, esses Então, aqui... esse cara aí tá lá no Vaticano, tá onde? Não. Se eu não me engano, ou, pelo menos assim, já tem um tempo que eu não ouço falar do Leonard Boff, que era o mais, de todos, era o mais conhecido mesmo. Tipo assim, o cabeça, né? Ele teve um período que ele foi afastado da igreja mesmo, dos serviços sacerdotais dele. Foi afastado por causa das ideias dele. Salvo engano, Jeff, ele morava no Equador. Eu não sei se ele ainda permanece lá. Ele misturou a teologia de Karl Marx com aí ele utiliza Karl Marx, o socialismo, essas ideias, utiliza esses textos da Bíblia, porque se a gente for olhar para Israel, Israel está ali dentro do Egito. Está como escravo. Só que Israel não é escravo. Ele está como escravo, mas o próprio Deus falou sobre isso. Quando a gente olha para o próprio José, né, antes do povo estabelecer lá, José, ele está como escravo, ele não é escravo. Só que se nós formos partir do princípio de, tá, eu saí dessa pobreza e eu tenho bens e riquezas e terras e de fato eu vou habitar numa terra que manda leite e mel. Até aí, ok, é Bíblia. Só que tem um detalhe. Quando eu olho para esse lado de sair e levar riquezas, você tem aqui o Egito, que já era uma grande potência. Aí você tem aqui Abraão, e Deus ele faz uma promessa para Abraão. Abraão, existe uma terra aqui, que comparada ao Egito, isso aqui é uma pulga. No entanto, hoje se você pegar um mapa mundo, você nem consegue enxergar onde está Israel, de tão pequeno que é. Aí Deus falou assim, dentro de Israel, que já é pequenininho, tem um lugar lá que chama Canaã. Eu resolvi te dar. Só que você mesmo não vai habitar. Das suas entranhas, vai ter uma nação poderosa que vai habitar aqui. Eu já estou te falando, eu vou fazer um pacto com você. Só que Egito já é uma potência, cara. Só que aí Deus falou assim, porém a sua descendência, daqui uns anos, vai habitar no Egito. Mas não preocupa não, eles vão habitar lá, serão como escravos, mas quando eles saírem do Egito, sairão com riquezas e honra. Por quê? Porque eles terão um Deus que guarda sobre eles, por causa da aliança que eu estou fazendo com você. Ok? Ok. Aí vamos lá, Egito. Chega nos dias, José, né, foi vendido, tal, não pelos irmãos dele, que é um erro muito grande que as pessoas imaginam, foi os irmãos que vendeu, não vendeu. Ele foi vendido pelos ismaelitas, que é outra história. Aí está lá o José, virou governador. Quando ele vira governador, a gente sabe da história, né? 7 anos, mais 7 anos. É 7 anos trabalhado. Nada vem de graça. Aqui é 7 anos trabalhando. Só que antes de começar a fartura dos 7 primeiros anos, a gente tem que lembrar, Jeff, que tudo isso aqui também teve um período de trabalho. Deus está avisando aqui, vai vir 7 anos de fartura, só que depois vai vir 7 anos de escassez. Ou seja, esse aqui tem que cobrir esse e tem que cobrir, mas tem que superabundar. Por quê? Faz as contas comigo. Eu tenho 7 de abundância. Depois eu tenho 7 de escassez. Se eu gasto no de escassez o que eu ganhei na abundância, depois que passar 6 meses aqui eu estou ferrado, eu morro de fome. Porque até plantar, chover, para começar, o trabalho é longo. Então o 7 primeiro ele tem que superabundar o 7 de escassez. A reserva tem que ser sempre maior do que a saída. Né? Isso é cálculo, isso é fácil.
Só que veja, antes dos 7 anos de abundância, o povo teve que trabalhar, teve que plantar, teve que regar. O José, como um cara inteligente, virou governador, o camarada começou a ter altas paradas, altos planos. Bem, vamos tirar a água lá do Nilo, tarará, tarará, vamos trazer para cá, vamos fazer os açudes, para toda essa parada. E quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa o quê? José falou, virou governador, da noite pro dia o negócio melhorou, daí a pouco já chegou os 7 anos de fartura. Meu, 7 anos de fartura é 7 anos, não é 7 dias. Isso aqui tem muito trabalho. Agora você imagina a terra. Você está acostumado a plantar lá, Jefinho, e a terra te dá lá 2 toneladas de grão por ano. Aqui, o negócio mudou. Então, em vez de ser 2, a terra está sendo generosa. Está dando 3, 4 toneladas por ano. Está dobrando. Olha a quantidade de trabalho que tem que ter. Aí agora vem a escassez. A escassez a gente conhece também. Só que aí, depois da escassez, vem aquele período. Aí a Bíblia vai dizer que depois de um período, levantou outro faraó que sequer sabia da história. Ele não sabia o que tinha acontecido. Pega e agora vai cumprir a palavra que Deus falou para Abraão. Vai transformar todos os hebreus em escravos. Mas eles nunca foram. Eles estão na condição de escravo. Só que tem um detalhe, Jefinho, lá na frente, quando Deus fala que é para Faraó deixar o povo embora, aquela coisa, aí Deus fala assim, Moisés, fala com o povo, com os hebreus, que eles irão pedir. Não vai tomar, não vai obrigar, não vai roubar, não vai furtar, não vai fazer nada disso. Só vai pedir, só isso. Ouro, pedra preciosa, prata, riqueza. Para quem? Para os seus vizinhos e para os seus inquilinos. Jefinho, você é um cara muito inteligente, mas por favor, me explica. O que é um inquilino? Tentando entender aquilo. Por que inquilino? Como que escravo tem inquilino? Inquilino não é o cara que paga aluguel para mim? De alguma coisa? Seja do imóvel, de alguma coisa. Ele é meu inquilino, não é? Deus fala assim, fala com o povo hebreu para poder pedir o povo do Egito e também os seus inquilinos. O problema está aqui, Jefinho. Quando a gente vê essa palavra, o que a gente recorda é da escravidão no Brasil. Os escravos na Bíblia, tem escravo na Bíblia ali que tem riquezas. Ele é escravo, mas ele tem riquezas, tem honra, tem outros escravos que trabalham para ele, tem família, tem tudo, mas apenas, infelizmente, são escravos. Aí eu olho para isso na Bíblia e falo, tá vendo? É escravo do Brasil, trouxe lá da África. Aí é quando a gente fala escravidão, vem a questão do Brasil, né? O escravo, o senzalo, o cara que... Vem esse tipo de coisa. Se a gente não fosse muito grosseiro, a gente também pode falar que nós somos escravos, às vezes, de onde a gente trabalha. Por exemplo, quando eu trabalhava na usinagem, cara, eu era escravo daquele emprego, literalmente. Eu era o primeiro a pegar serviço, almoçava sozinho, porque a máquina não podia parar, e só tinha 2 pessoas que pilotavam a máquina, eu e o encarregado, então ele só pilotava no horário do meu almoço. Todo mundo ia embora às 5h12 da tarde. Quem ficava até 11 horas da noite fazendo peça era eu. Dia de sábado, hora extra. Chegava lá 8 horas da manhã, saía de lá 6, 7 horas da noite. Aí é escravidão no Brasil. Aí é escravidão no Brasil. Eu era escravo, só não sabia. Então, esse escravo aí da Bíblia, né? Uhum. Seria aquele povo, por exemplo, que não tem um reinado, vamos dizer assim, eles estavam sob um domínio do faraó do Egito. Isso. Eles não tinham, por exemplo, um rei próprio para Não, não tinha. Então aí essas pessoas que não têm um rei eram considerados escravos, então. Exatamente. Talvez a palavra, igual você falou, eu nunca tinha parado de pensar dessa forma. Exato. Eu sempre pensei, ó, escravo, o cara sofrendo. Sofreu pra cacete, né? Não. Aqueles caras construíram lá aquelas pirâmides. As pirâmides e tal. Trabalharam igual um burro no chicote. Aí a gente já pensa sempre assim. Mas não é. Esse faz muito mais sentido. A gente já imagina aquele escravo assim, nossa, o cara morreu de trabalhar. O cara com fome e o capataz ali chicoteando nele, não deixando ele nem beber água e
Aí... Mas no latim ou em outra, sei lá, tradução, é escravo mesmo? Sim, é escravo. Porque, na verdade, o escravo, salvo engano, o primeiro princípio do escravo é quando você está sob o jugo de alguém. Ou seja, quando há alguém e você está sob, né, abaixo. Então toda ordenança que vem aqui se torna escravo aqui. Só que essa palavra escravo para nós, a conotação dela é muito forte. Poxa, escravo, não sou escravo de ninguém não, mas aí é que está o problema, nós somos escravos de Cristo. Pode ser. Porque a palavra senhor no original, perdão, a palavra escravo no original é doulos, e doulos é escravo. Só que veja, a palavra senhor é dono. É dono de alguma coisa. A gente trocou por servo. Aí a gente troca por servo. Só que o servo é escravo. Entendeu? Aí, veja só. Aqui, Jefinho, tem um negócio tão interessante que na lei, né, que eles pegaram ali e tal, fala sobre o escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada é aquele escravo da casa, ok? Que depois, se eu não me engano, acho que de 7 anos, ou depois do período da escravidão dele, que ele pagava o que ele devia, se na casa que ele estava ele tinha sido bem tratado e tal, se ele gostava do dono dele, ele não pegava a carta de alforria, porque ele tinha direito. Qual escravo que tem direito? Ele tinha direito. Aí ele chegava para o dono dele e falava assim, olha, eu gostei daqui, gostei de trabalhar e tarará, tarará, eu quero ser seu escravo para sempre. Eu não quero a carta. O senhor pegava ele, levava até na porta, furava a orelha dele lá na porta, tal, acabou. Então todo mundo que olhava para aquele escravo com a orelha furada sabia que era um escravo da casa. Ele nunca mais deixaria a casa do seu senhor. Porque mesmo sendo escravo, ele é um cara livre. Mas por causa dessa liberdade que ele ganhou, ele sabia que ele não podia sair, como se diz, né? Sair por aí, tipo assim, não, eu saio por aí, eu sou dono da minha vida. Não, essa honra ele dava ao senhor da casa. É o mesmo princípio. Aí o cara pega, fala isso aqui do Egito, só que ele esquece dessas coisas aqui. E principal, Deus falou para Abraão que o povo, quando saísse, sairia com riqueza. Essa riqueza, parte dela, melhor dizendo, é por causa de 2 motivos. Primeiro, o que Deus fez, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Segundo, por causa de José. Porque qual foi a dica de José? Não, a gente faz, né, lá os celeiros e parará, e quando vier a escassez, o que acontece? A gente vai ter comida para o povo. Só que o que eles não esperavam era o que? O povo de toda a terra vinha no Egito para poder comprar. Porque a Bíblia diz que o povo ficou sabendo que no Egito tinha cereais, tinha grão. O povo vem, o povo não tem nada para vender. O que o povo vai vender? A própria Bíblia mostra. Quando Jacó estava desesperado lá, já não tinha mais o que comer, e nesse período Jacó morava aqui, ó, em Canaã. Só que não era a Canaã que manava leite e mel. Jacó faz o quê? Pega as suas coisas que são preciosas e manda ir lá no Egito vender para poder comprar cereal. Então as riquezas estavam aqui. Só que o Egito já era rico. Só que agora o Egito está ficando mais rico ainda por causa dos grãos. Só que aí, quando o povo vai sair, Deus fala assim, ó, pede que o povo vai te dar. É só pedir. Aí se a gente for olhar o princípio, né, socialismo, comunismo, eles não pedem nada, não. Eles querem tomar a força, eles acham que eles têm direito. O que o povo queria era só sair do Egito. O povo não sabia a mínima que eles iriam sair com riqueza, só queria sair. Só que agora vai sair com riqueza, não vai? Só que tem um detalhe, quando eles saem com riqueza, lá no Egito, lá no deserto, Deus fala assim, Moisés, fala com o povo que segundo o coração deles, o que vier no coração para eles trazer de oferta, para fazer o tabernáculo, para eu poder me manifestar aqui e a gente trocar um culto aqui entre nós. A Bíblia fala que esse povo que saiu do Egito com grande riqueza, esse povo aqui, Jefinho, deu tanta coisa para Moisés de oferta, que chegou uma hora que Moisés falou assim, ó, chega, não precisa trazer mais nada. Tá doido, vocês estão trazendo trem demais, chega. Imagina assim, ó, o pastor Cristiano fala assim, ó. Mas isso não era o faraó? Não, agora já é Moisés. Agora você imagina, o pastor Samuel está lá fazendo uma obra lá no sol nascente. Aí ele fala assim, irmãos,
Quem se dispor no coração a trazer para a gente terminar a obra aqui, né? Seja generoso e voluntário. Agora você imagina, chegou um ponto que o pastor Samuel falou assim: gente, deixa eu falar para vocês aqui, vocês não estão entendendo. Para de trazer, já não tem onde colocar. Vocês estão trazendo tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, chega. É o sonho de todo pastor, né? Ao ponto de você chegar e falar assim: irmãos, pelo amor de Deus, chega de trazer dinheiro. Chega de trazer dinheiro. Já deu o que tem, dá para fazer e ainda vai sobrar. E detalhe, se a gente parar para pensar, Jefinho, você pegar a quantidade de tonelada de ouro que se gastou para fazer o tabernáculo, é muita coisa. E não era qualquer ouro. Era ouro 24 quilates. Ouro que só o Egito tinha. Nessa época aqui, né? Claro. Então aí esse povo pega essa escravidão, mas eles pegam só a parte de quê? Israel saindo da pobreza e indo para a fartura no sentido de igualdade. Aí eu pergunto, beleza, mas e o resto das nações então? Tá vendo como são as coisas? Então, ó, continuando, diz assim: muito embora essas e muitas outras teorias pareçam ter algum tipo de ensinamento, na verdade o que ocorre é que nenhuma delas aceitam a Bíblia como revelação plenamente inspirada ou como regra de fé, justamente porque a Bíblia ensina que o pecado é real e pessoal. Conhece esse trecho de Ezequiel 18:20, gente? Conhecem? Já ouviu falar? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa dos pais e parará, parará, parará. E que se originou na queda de Satanás, conforme já estudado, que posteriormente veio a participar ativamente na queda de Adão, propagando assim a toda a humanidade. De acordo com Gênesis 1:2, capítulo 1 e capítulo 2, Adão e Eva foram criados em total inocência. Não havia nenhum tipo de malícia na sua natureza ou no ambiente onde eles foram inseridos, que é no caso no jardim. Eles não se envergonhavam e ainda não conheciam o bem e o mal. Um detalhe aqui rapidamente. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Olha que interessante, mesmo eles já sendo um casal, né, Adão e Eva, depois que descobriram que estava nu, se envergonharam. Era um casal, antes não tinha vergonha, mas agora que descobriu o pecado, tem. Quando você olha para toda a raça humana, esse negócio é tão interessante que essa vergonha da nudez, ela passa de geração após geração. As pessoas têm vergonha de ficarem nu ou nuas, né, diante de outras. A maior estratégia do diabo é justamente fazer com que o homem fique nu no sentido natural mesmo, a nudez, mas também no sentido de nudez para com Deus, para sentir essa vergonha e literalmente querer esconder de Deus. E é justamente o que o pecado faz. Quando a gente peca, a nossa tendência é o quê? Querer esconder de Deus, e aí começa aquelas culpas em nós. Poxa, Deus não vai me perdoar, como que eu vou orar agora? Aí você deixa até de ir em alguns lugares, porque você tem medo, por exemplo. Isso aí, queridos, o que eu já ouvi, pastor Samuel, eu já ouvi de aluno meu que ele tinha medo quando ele pecava, porque ele tinha medo de ir para a igreja, com medo de alguém se manifestar, um demônio manifestar e julgar na cara dele que ele estava em pecado. Olha o ponto que chega o pecado na pessoa. Então o pecado ele te esconde mesmo de Deus. Só que a gente precisa entender que quanto mais eu peco, mais eu tenho que ir justamente em direção a Deus. É o contrário. Não é eu pecar e virar as costas para Deus, não. Se eu pequei, cara, o que eu tenho, por mais que pareça muito esquisito, mas eu pequei, eu tenho que ir em direção a Ele. Porque quando eu peco, é como se eu tivesse, é como se arrancasse a minha roupa e eu olhasse para Deus e falasse assim: ferrou, eu estou nu. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esconder. Só que aí você fica se escondendo, 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 escondendo. Chega uma hora que você fala assim: deu ruim, não vou nem sair daqui. Por quê? Porque nada do que eu fizer vai conseguir me cobrir a minha nudez para me chegar diante de Deus. Só que é o contrário. Então, mas
A pessoa só sabe que é o contrário depois que está inserida no meio. Entendeu? Até chegar lá, Pois é. a ideia é correr mesmo. A ideia é correr, porque foi o que Adão fez. Então, Não, viu, meu amigo? Tem muitos santos dentro da igreja que, nossa, para cortar o dedo, tem 80 mãos. não, mas É os povos que tem dentro da igreja, né? É os povos. Né? Ué. Então, Toda igreja tem povo. igual eu antes de vir para a igreja, né? Eu pensava que não tinha mais jeito, não. Tipo, que Tipo, eu vou arrumar. Já era e... Já era, então. Não, você quer uma coisa. E acaba que um vai chamando o outro. É o que a Bíblia diz, né? Um abismo chama outro abismo. E de fato, você peca um, como se diz, você peca um, aí você pensa, não, o pecado, independente se ele é grande ou pequeno. Só que aí quando você peca de novo, aí você pensa, não, eu pequei aquele lá, tipo, não, então não tem problema esse daqui. E aquele já abre parâmetro para outro. Aí você vai, não, já embolei o trem todo, agora já não tem mais chance para mim. Só que aí quando a gente aprende isso, é aqui que está a graça superabundar. Quando eu entendo esse processo de Romanos 5. Cara, eu pequei independente do pecado, desde que não seja blasfêmia. Independe do pecado, ou da omissão do pecado. Meu, pequei, cara, eu tenho que voltar para a cruz mesmo, olhar para ele e falar assim, Senhor, que, ó, eu estou nu, eu sei que eu estou com pecado, mas deixa eu falar para o Senhor aqui, quem tem a vestimenta para mim é o Senhor. Que foi o que Deus fez lá no jardim. Se a gente não entender esse princípio do pecado, a gente também, de uma certa forma, nós estamos negligenciando a graça. Por quê? É aquele negócio, muitos olham para a graça e eu não sei o que acontece, mas olham para a graça com um negócio meio, sei lá. Graça barata. É tipo uma graça barata. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É mais ou menos assim, ó, o que você está devendo, eu tenho a condição de pagar e pagar para poder sobrar em dobro. Aí eu olho para isso e falo assim, não, mas eu não aceito seu dinheiro, não. Eu mesmo quero pagar com o meu próprio dinheiro. Não, mas o seu dinheiro você nunca vai conseguir pagar a sua dívida, por mais que você tente juntar, quando você tentar pagar, você já está devendo muito mais do que isso. Então, eu pequei, é um negócio, eu vou voltar para Deus. Voltar no sentido de, eu tenho que olhar para Ele. É estranho? É. Porque foi estranho para Adão, não vai ser estranho para nós? Eu pequei, cara, eu tenho que voltar para Deus. Pô, mas pequei de novo. Problema, volta para Deus. O dia nem terminou, pequei de novo, volta para Deus de novo. Por quê? Porque onde abundou o pecado, tem uma graça para superabundar esse pecado, ou seja, para haver o perdão em mim. Ah não, mas você pecar toda hora, não. Uai, como é que você se arrependeu? Bem, primeiro, o arrependimento, quem sabe se tem ou não é Deus. E eu não consigo julgar o pastor Samuel falando assim, não, isso aí não é arrependimento, não. Como que eu posso julgar e dizer para ele assim, você não se arrependeu? Eu consigo fazer isso, pastor Samuel? É eu olhar e pensar assim, não, esse pecado seu, você não se arrependeu dele ainda. Não, talvez eu não estou liberto desse pecado. Só que veja, o arrependimento, se fosse para ele vir uma única vez em nós e bastasse, cara, nenhum de nós já estaria aqui mais. Porque quantos pecados eu cometi lá atrás e eu me arrependi? E eu tenho certeza que a graça superabundou. Se fosse assim, teria superabundado, eu não teria pecado nunca mais. E quando na verdade a gente vê que ele bate toda hora na porta. Ele vem justamente para querer derrubar, te deixar nu e fazer você querer esconder de Deus. Então o pecado causa essas coisas, essa praga de pecado. Mas um dia isso tudo acaba. Então, eu fui descobrir isso aí, né, de perdão de pecado no encontro que eu fui. Encontro com Deus. Que aí deram uma folha e falaram, anota todos os seus pecados. Nu! Mas você pegou uma folha só? Eu precisava de uma Bíblia de folha, né? Tem mais rascunho aí? Tem rascunho, me dá mais Eu aí. escrevi que é tanto lá e no final assim, colocou fogo. Falei, nossa Deus, tô salvo. Ah, tô livre. já fiz Aí, isso. Sério, Jefinho? Foi doido demais. E olha que engraçado. Aquilo te prendia. Prendia. Olha, meu Deus, olha que coisa. Ó, Aquilo te prendia
e você ficava assim, cara, não tem solução para mim. Olha que ponto, não tem solução para mim, acabou. Só que daí a pouco você descobre que alguém vira para você e fala assim, não, tem uma graça que superabunda esse pecado seu. E aí é necessário, é por isso que eu falo, existem algumas estratégias dentro da igreja, por alguns líderes, cara, que, vale aplausos. Tem outras estratégias que eu sou meio contra, tipo, né, tem umas que eu sou meio contra. Agora, tem umas, cara, que você tem que aplaudir mesmo, porque o cara ele buscou de Deus a liderança e tal, pediu a Deus ali uma direção, Senhor, como que eu vou fazer para mostrar, para abrir os olhos do povo, para o povo poder entender isso aqui. Aí de repente você vai no encontro, escreve e tal, e tal, e tal, e daí a pouco, olha, peraí, é sério mesmo? Tem jeito? Tem jeito mesmo? Tem jeito. Eu me arrumo só de pensar nisso, só. Agora você imagina isso. Agora, Jefinho, quantas pessoas que ainda não estão presas, tanto dentro da igreja, quanto também fora, mas quantas pessoas ainda não estão presas, que ainda não conseguiu chegar nesse conhecimento que é possível, independente do pecado? Por quê? Se a gente for parar para pensar, níveis de pecado é um negócio muito pesado. Tem pessoas que realmente, ela olha para o pecado que ela cometeu, às vezes um pai que estuprou a filha, ou o próprio filho, né? Um avô que estuprou a própria neta, pai que matou o próprio filho, e coisas do tipo. O cara, ele chega num nível que ele fala assim, como assim que tem solução para mim? Não tem solução. Não tem solução para você. O sacrifício de Cristo ele é tão abundante que tem. Só que isso prende a pessoa, porque o pecado ele faz isso, ele prende. E a gente falando assim, para alguns, quando você fala assim, Cristo perdoa os pecados, muitos aceitam, não, Cristo perdoa mesmo, Ele me perdoou, e tal, beleza. Aí você fala assim, pois é, mas tem um detalhe, eu estou enfrentando aí uma batalha aí, e nós temos aí uma irmã que ela veio da prostituição, literalmente, ela trabalhava lá na Casa Azul, lá no Sobe e Desce. É mesmo? Você acha que tem perdão para ela? Aí já vai ser mais ou menos assim, não, tem. Não tem duvidando, né? Aí você fala assim, pois é, meu irmão, porque eu estava orando pela irmã e Deus me mostrou o seguinte, cara, que ela vai fazer parte do louvor, ela tem dom de Deus. Não, pastor, não. Ora mais a Deus, porque o diabo também fala, pastor. A coisa muda. Eu aceito que tem perdão para mim, porque eu faço uma comparação do meu pecado, e aí eu imagino que não tem pecado, não tem perdão para o outro. Tem para mim, mas para o outro não tem. Por quê? Quando eu penso assim, Jeff, na verdade eu estou vivendo na lei, ou melhor, sob a lei. O que é sob a lei? É eu pegar em pedra para poder apedrejar alguém. Para mim tem perdão, mas para aquele que pecou ou está em pecado, eu tenho pedra. Eu falo, não, para você não tem jeito, para mim teve, mas para você não tem. Aí você fala assim, não, o irmão ele era só um pequeno traficante, ele só andava com Fernandinho Beiramar, só isso, mas converteu, irmão. E o cara, evangelismo é com ele mesmo. Pastor, pode até ser, mas tem que ficar de olho, hein? Isso acontece demais. Isso acontece demais. As pessoas passam a achar que Jesus é exclusivista. Mas se ele mesmo aceitou um traidor no ministério dele. E vivia falando, né? Não, vocês vão me trair.
E, assim, uma Só das que coisas eu beijo, é meu amigo, vou lavar o pé dele, eu alimento ele, eu quero que ele ande comigo. Eu dei autoridade para ele, dei poder para ele, ele vai expulsar demônio, ele vai falar no meu nome. Mas é um traidor. Mas ele está aqui comigo. A diferença, as pessoas elas analisam a pessoa pela qualidade do pecado. Igual a irmã falou do filho dele. Cara, ele vai entrar na igreja, a minha diferença para ele é que o pecado dele é diferente do meu. A minha diferença é essa, velho. Então, assim, aí infelizmente esse julgo de religiosidade cai dentro da igreja, cara, e por causa disso muita gente está se perdendo. E se perde muito fácil. Se perde muito fácil. Porque se hoje uma pessoa que lá fora dava trabalho se converte, e cara, as pessoas começam a trabalhar dentro da igreja, o irmãozinho está há 35 anos na igreja e começa a julgar essa pessoa. Não, pastor, você não pode pôr para trabalhar. Mas os ministérios que eu passei, eu fiquei frustrada por causa disso, era muita coisa que acontecia. Pois é. Não, pastor, você é doido, pastor, não pode colocar esse irmão para servir ceia. Não, pastor, se tocar, pastor, de jeito nenhum, porque esse irmão, esse dizer, estava roubando de fora. Bom, mas deixa eu entender um negócio aqui. Qual que é a diferença do seu pecado pro dele? Só me mostre qual que é, né? Qual que é a diferença, cara? Só me mostra. Você tá de terno e gravata aqui, mas aqui na frente você tá pensando na mulher do irmão. O pecado dele, a diferença que o pecado dele é explícito, né? Se a gente olhar para Deus, Deus chama a gente assim, ó, pecadores. É como pegar uma bacia e colocar todo mundo aqui, ó. Aí Deus fala assim, pecadores. Pecadores. E pronto, acabou. A diferença é que tem um que está mais sujo que o outro está mais sujo que o outro. Mas é tudo pecador para mim. Aí a gente olha e fala assim, não, pode não. Que isso, pastor? Você viu ele, a irmã, 25 anos, que era casado com a outra mulher lá, lésbica, agora o senhor está me falando que ela vai ser ungida? O senhor tá de sacanagem comigo. Aí acabou, meu amigo. Aí vai fazer até grupo no WhatsApp para poder excluir. Aqui, quando a gente precisa entender esse Romanos 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cara, quanto mais pecado uma pessoa tem, mais a graça vai envolver essa pessoa. Se eu tenho pouco pecado, o nível de envolvimento da graça é menor. Mas se chega uma pessoa que, matou pai, mãe, tia, avô, ninguém parava na frente e fazia só atrocidades no mundo, é claro que a graça tem que ser muito maior sobre essa pessoa. É óbvio que o pecado, a sujeira dela é muito maior. Olha só, é só a gente pensar. Vamos tomar banho, ok. O sangue, vamos tomar banho, ele nos purifica. Se eu estou só com o pé sujo, o banho é muito rápido. O banho é rapidinho, é papum, pronto, acabou. Agora, se você pega um que está sujo, trabalhou, lá no monte de minério lá, até o olho dele está vermelho de tanto minério. Esse cara vai ficar umas 3 horas tomando um banho para ver se começa a sair um pouco da sujeira. E vira e mexe, ainda vai ter que voltar e tomar banho de novo. Por quê? Porque vai estar sempre sujo. Não é, professor. O negócio é que é o seguinte. Isso é uma opinião minha que eu tenho visto. O pessoal acha que a conversão e o batismo a Jesus é igual acontece na Bíblia. Está lá o Paulo, perseguidor, cai do cavalo, fica cego, vira aquele super-herói evangélico. O pessoal tem na cabeça que com todo mundo tem que ser daquele jeito. Passou no batismo, o cara tem que ser transformado. Eles não entendem que a obra de Deus depende de cada pessoa e da necessidade dele. Essa dificuldade, Léo, ela tem uma coisa que é raiz. Nós saímos dessa raiz.
catolicismo. A raiz está aqui, ó. Porque naqueles dias de Paulo era mais fácil, porque aquele povo era conhecedor da lei, só estavam esperando o Messias, ou seja, a graça. É isso que eles esperavam. Os primeiros líderes da igreja eram sacerdotes, levitas, anciãos e aqueles que o Senhor havia chamado para aquele propósito. Eram pessoas já conhecedoras. Aí hoje, o cara converte. Aí vem o questionamento. Vem aquele questionamento. O cara ouviu uma palavra hoje, por que não batiza igual era antigamente? João Batista chegava, anunciava, arrependei-vos e convertei-vos, já chegava no reino do céu. O povo chegava assim, eu quero batizar, mergulhava e pronto. Mas aquele povo conhecia, só faltava o arrependimento. Hoje, nós somos gentios, nós não somos judeus. Aí o gentio, ele tem que literalmente primeiro ouvir a palavra, a pregação, ele tem que ser ensinado, tem que ser discipulado, e fazer discípulo é ruim pra cacete, porque demora, leva tempo. Aí depois o cara tem que ser batizado. Hoje o que acontece? Ele ouviu uma pregação, fez os 7 passos com Jesus, e no 8º domingo, o que ele já está fazendo? Ceando. Tem algum problema nisso? Não, não tem. O problema é o 9º dia. O 9º dia para mim é que é o problema. Porque no 9º dia ele vai pecar. No 9º dia, esse bobeiro vai fazer coisas piores que ele fez antes. Aí eu quero saber se vai ter alguém para poder apoiar ele no 9º dia. Porque enquanto ele estava passando nas águas, todo mundo bateu palma. Todo mundo riu, todo mundo fez festa. Ok, o domingo para mim é maravilhoso. Mas e a segunda? A segunda-feira esse cara vai pecar só. Ele vai lembrar do batismo? É claro que ele vai lembrar. Só que a natureza pecaminosa, esse pecado ainda está enraizado nele. Ele teve algum ensinamento, ok? Teve algum ensinamento, o batismo aqui, teve um ensinamento, só que não foi uma coisa profunda. Aquilo ainda está dentro dele. Meu amigo, no 9º dia ele vai pecar. E aí eu quero ver se a igreja vai vir para ser ele. Não, vem cá. Você pecou, mas existe solução para você. A graça ela ainda vai abundar sobre você. Mas eu batizei e os pecados acabou. Não, não, filho. É agora que ele saiu para fora. É agora que você vai ver o quão ruim você é. Léo, se tivessem me falado isso antes das 7 lições do batismo, eu acho que eu teria caído menos. Gente, vamos ali tomar um café? É da bicicleta, é uma Calai Cross, né? E assim, o joguinho é bom. Bom, né? Só que tem um problema, meu irmão. Se você começar 8 horas da manhã, Jefinho, da meia-noite, você tá lá, o dedo já tá até dando bolha e você tá lá e você não quer sair. É só no Play 2, não tem? Esse é só no Play 2. Como é que chama? O nome eu não lembro. O nome mesmo eu não lembro qual que é, não. Depois eu vou investigar, eu te falo. Teve dias que aconteceu, eu arrumei casa de manhã, levei os para a escola, cheguei em casa e liguei o copo do videogame. Filha, sabe que horas que eu saí mesmo assim, que eu tinha que buscar os meus filhos? 5h30 da tarde. Como é que é o nome do Sabe o que jogo? aconteceu? Eu cheguei em casa e continuei. Aí o que aconteceu? Meu marido chegou do serviço, tinha janta pronta. Mentira! Tinha nada. Ele sumiu o joguinho. Como é que é o nome? Talvez eu tenha. Não, ele só vai no Play 2. Eu tenho coleção, eu tenho Play 2. Ah, você deve ter, porque esse joguinho foi muito conhecido. Eu peguei De cross, Calai Cross mesmo, é igualzinho que a Calai Cross, aquela BMX. Ó, ele vicia demais. Eu tenho PlayStation, eu tenho Atari, eu tenho Super Nintendo, eu tenho Master System. Vicia muito. Jefinho, pra você ter uma ideia, a gente tinha um 2 e meu menino queria o Play, acho que é 3 ou 4 que ele queria. E eu tava sem grana, foi no aniversário dele. Aniversário do Jonathan, né, velho? Foi no aniversário, eu tava sem grana. Aí eu virei pra ele e falei assim, meu filho,
fica tranquilo porque você sabe que não é tudo que o pai ora a Deus não, mas quase tudo que o pai ora, Deus dá. Então fica tranquilo que Deus ele vai trazer na nossa porta e eu vou te dar esse videogame de aniversário. Jefinho, tô em casa, penso que não, meu menino chega lá até bufando. Pai, não sei o quê. Pai, o Felipe tá com um novo na caixa pra vender. Felipe é meu primo. Meu filho, tá? Eu na maior calma. Vamos lá! Calma. Chega, Felipe. Tá no videogame, né? Tem nota fiscal, tem a maleta, tudo. Eu falei, olha, quero comprar pro Jonathan, tal, que é ele que quer, na verdade. E o seguinte, eu não tenho dinheiro não, mas é meu. Uai, tá bom, aí a gente conversa. Eu falei, então tá bom, tá aqui. Depois dividi por lá, conversei com ele, paguei direitinho pra ele. Jefinho, aí eu fui experimentar, né? O problema é que eu adoro o joguinho do Resident Evil. Adoro aquele jogo. No Oni, que foi o primeiro play que saiu, cara, eu virava madrugada, virava dias jogando. Pra poder fechar o jogo não fecha não, porque o jogo é muito grande. É pior que a série de filmes. É muito grande. Aí veio o Play 2. Quando veio o Play 2, quando eu fico sabendo, lançaram Resident Evil. E tinha as duas partes, a parte que você jogava com o homem, que é o polícia, e com a mulher, que é a Alice, né? De repente você destravava, jogava com os mercenários e jogava com a Ada. Aí pronto. Aí, o videogame chegou até a estragar. Eu perdia culto. Eu deixei de pregar, deixei de ir em congresso, de jogo. Aqui, e meu testemunho. Nós tínhamos um Play 3 em casa. E eu só jogo PES, só futebol. Só futebol, jogo mais nada, só futebol. E cara, isso é recente, tem uns 2 anos, 1 ano e meio por aí. Cara, eu virava à noite jogando videogame. Tipo, de sexta pra sábado, de sábado pra domingo, Letícia ia dormir e eu no PlayStation, cara. Tranquilo. Jogando uma Master League atrás da outra. Pau quebrando. Muito obrigado a você. Aí a Letícia teve um dia que ela orou. Senhor, só que ela, assim, a pretensão dela não era essa, mas como ela sempre ora por mim, eu oro por ela, o Senhor, tira o Samuel, tudo aqui está afastando ele do Senhor. Pastor, o filho ele queimou. Pra você ter ideia, tá com o Henrique daqui do São Caetano, ele levou um colega dele, até hoje ele não descobriu o motivo. Nossa, oração do Gente, esses negócios é feito pra não dar esse tipo de problema. Aquilo é feito pra ficar ligado, queimou, pastor. Ninguém sabe o problema do videogame. Tá lá com o Henrique. Ele falou, cara, tá com um colega meu, ele tá tentando encontrar o problema. E não acha. Isso já tem uns 6 meses. E seu menino joga? Você tem menino? Tem, joga também, né? Um menino, ele tem não tá entendendo? Ele tem a tribo de Jacó toda, só. Ele tá com 14. 14. Já tem. O videogame ficou parado um tempão lá em casa, a gente olhou pra consertar caro demais. Aí falou, cara, o Henrique tem uns canal, mandei pro Henrique. Tá com o Henrique, tem de 6 a 8 meses, tá com o Henrique, já até hoje nada. Meu, e ó, eu vou falar pra você, vicia. Aí comecei a jogar, tá bem. Comecei a jogar. Aí, pô, o videogame do meu menino, dei pra ele de presente, né? Aí eu tipo... Já veio um velho barbado. Aí eu tipo já, cara, endoidei, já fui lá, comprei manete sem fio, aquela parada toda, né? Eu olhei pra aquilo e falei, meu, eu não posso fazer o que eu fiz quando eu tinha um 2, não. Não posso. Você tem 3? Esse que tem agora, acho que é um 3 ou 4, é alguma coisa. Por fim, eu olhei pro videogame e falei assim, Deus, não deixa eu viciar nesse videogame como eu viciei. Por quê? Porque Deus, você não tá entendendo. Se tivesse, igual aqui, ó, foi domingo, sábado retrasado, né, que eu preguei lá, retrasado. Passado, né? Se fosse na época... Não, retrasado. Se fosse na época de videogame, não tinha ido, não, né? Jesus! Tô com dor de barriga, infelizmente tinha outro compromisso. Vocês não podem ir lá em casa, não.
Por quê? Eu tenho Atari, Master System, não. Mega Drive, Super Nintendo. Não. Agora eu já consigo ir tranquilo, agora eu já consigo, porque eu já dominei. Porque isso em mim, isso em mim virou pecado. Eu tenho Cadillac e dinossauro dentro de casa. Aí eu já vou. Eu apanhei ainda pequeno demais por causa disso aí. Aí eu vou e jogo umas partidinhas. Liberamos. Eu tenho Cadillac e dinossauro dentro de casa. Só que assim, ó, olha que detalhe. No meu caso, isso virou pecado. No meu caso. Só que eu não consigo fazer igual vocês fazem. Eu vou lá, o meu não tinha pouquinho, não. Porque pouquinho é se eu não ficasse 24 horas. Isso virou pecado, isso começou a virar uma raiz dentro de mim. Qualquer coisinha, eu chegava em casa, o videogame já ficava ligado só. Não tinha aquele negócio de desligar o videogame, não. Você só trocava para HDMI e ó. Na hora eu... Você não está entendendo, só o xizinho, bolinho, quadradinho, aquele apagava, sumia aquilo ali. Eu falei, Deus, olha, eu não posso. Por quê? Porque lá atrás eu sei o que aconteceu. Agora você imagina o que é você chegar no altar e falar assim, irmãos, deixei de pregar, de ir para congresso e muitas outras coisas, porque eu jogava videogame, parará. Todo mundo ri. Né? Todo mundo acha aquilo, né, graça e tal. Só que veja, isso é pecado. Isso é pecado. E tem um lado pior ainda. Porque quando a gente entende que Deus usa a nossa vida para alcançar outra vida, tem esse agravante. É mais ou menos, né, quem é do governo e comete um crime. A pena é aumentada a 1/6 ainda. Se a gente parar para pensar assim, veja, não é que eu só pequei e deixei de pregar ou de fazer alguma coisa. Ainda tem aqueles que não foram alcançados por Deus através da minha vida. Não que eu seja alguma coisa, mas é pelo que Deus faz. Aí você coloca isso assim, aí tem a pior parte. A parte que você deixou de ter o privilégio de Deus te usar naquele determinado dia, ou de alguém ser usado para Deus também falar com você. Então aquilo virou uma paranoia dentro de mim. Hoje eu passo no quarto, o videogame está lá, só olho, aí eu lembro mesmo dos joguinhos, aí eu até lembro, poxa, dá para jogar uma partidinha, mas aí eu penso, cara, só que o jogo que eu mais gosto é do Resident. E não dá para ser uma partidinha, não dá, não tem como, é horas. Aí no computador, como eu nunca fui de jogar nem computador, o computador que eu comprei agora, de um aluno meu, que ele trabalha com essas coisas, ele é da área de TI, ele montou um computador para mim da HP. O negócio tem um monte de coisa lá, ele chegou a me perguntar se eu baixei, se eu fiz não sei o que, eu falei assim, ô Ivani, você não está entendendo? O computador para mim é para trabalho, é descer. Você conhece o Ivani? Eu conheço o Ivani. Moreninho? Cabeçudo? É esse mesmo. Aí eu falei assim, não, isso aqui para mim é para trabalho, baixar arquivo, PDF, essas coisas. Leandro, o computador que eu fiz para você não está entendendo. Senhor. Eu falei assim, ô Ivani, se eu usar 5% daquele computador, é muito. Ele falou, não, tem a placa de vídeo que não sei o que lá e... Falei, filho, você não está entendendo. Não tem nada aí não? Ah não, abriu agora, né? Capcom, Street Fight. Meu Deus! O que é isso? Ah lá, olha o olhinho. Ih, isso é conhecido demais. Então veja. Aqui está o detalhe. Se eu chegar e contar, alguém sorri. Porque pode ser engraçado. Mas aí eu volto naquilo que a gente falou aqui. Nossa Deus. Nem fala. Aí eu volto naquilo que a gente comentou aqui antes do café. Se a pessoa descobre que eu deixei de pregar, deixei de ir para um congresso, alguma coisa por causa do videogame, ela pode rir. Só que depois, se eu for pregar, ela vai me aceitar do mesmo jeito. Agora, vai falar que a pessoa deixou de ir para um culto, ou deixou de pregar, deixou de, de ser usada por Deus, porque ela foi se prostituir. E agora, é isso mesmo. Em português. Isso mesmo. Agora você imagina, essa pessoa vira, ela está no culto, ela está já no altar, pronta ali no culto para poder pregar, e ela fala, irmãos, ó,
semana passada eu tinha um compromisso aqui, eu não vim porque eu pequei contra Deus, eu não pude vir e infelizmente acabei indo para um churrasco, me prostituí mesmo e cheirei cocaína mesmo. Eu tô aqui hoje e Deus vai me usar na terra. Meu irmão, você só vai ver nego assim, que ó, levantando, tá amarrado e saiu, meu irmão. Mas peraí, eu deixei, pequei contra Deus pelo que eu fiz e as pessoas ainda vão rir. Mas se eu falar que eu fiz isso, que eu me prostituí, fui lá, cheirei uma cocaína, fui uma maconha, coisas do tipo, bebi, enchi a cara, deitei com mulher que eu nem conheço, eu acho que tinha homem no meio também, as pessoas já vão olhar e... Eita, e é ele que vai pregar? Isso se não tiver aquelas mariazinhas no culto que ainda levanta e fala assim, não, você não vai pregar não, pastor, não, se deixar minha família sair toda da igreja. Aí tá bom, quando eu bebi eu comprava pizza, eu comia com os meninos lá na praça da AIDS. Bom demais. Aí, Mulher bateu, o pecado, quando ele chega nesse ponto, é porque a pessoa ela ainda vive sob a lei. E viver sob a lei é viver no sistema religioso. Porque o sistema religioso ele pesa só a meu favor. O sistema religioso nunca vai pesar em favor do outro. A pessoa fica mensurando o tamanho do pecado, né? Fica mensurando. Tipo, o quê? Uma cocaína é muito mais pesada que largar o culto por causa do videogame. Claro que a consequência é diferente. Sim. A consequência é maior. Agora, pra Deus, meu amigo. Meu, você está pecando contra mim. Os pecados são diferentes, né? Pois é, aí você olha e fala assim, aí você olha assim e pensa assim, poxa, a palavra é pecado. Acabou. A palavra é essa aqui, ó, pecado. Por que eu estou rindo do pecado do irmão, mas quando o outro apresenta também o pecado dele, eu estou condenando? Não dá. Cris, finalzinho da página 100, diz assim, o estudo sobre o pecado é denominado como a martiologia. Diferente das terminologias que empregam quase o mesmo sentido, pois no Antigo Testamento temos algumas designações, mesmo que no Novo Testamento haja termos parecidos. Por isso abordo aqui neste trabalho algumas palavras para estudo e conhecimento. A primeira palavra é pecar, que vem do hebraico chatá, o mesmo que errar o caminho do correto e do dever, incorrer em culpa, sofrer a penalidade pelo pecado, perder o direito como descrito em Ezequiel 18, que é aquele sentido de a alma que pecar, essa morrerá. Segunda palavra é iniquidade, do hebraico avon, mas não é avon perfume não, tá? Significa perversidade, depravação, iniquidade, culpa ou punição da iniquidade, como ocorre em Salmo 51:5, que é quando o Davi vai fazer aquela oração e vai falar que foi em iniquidade que ele foi concedido, ou foi concebido, né, melhor dizendo. A terceira palavra é a perversidade, que é de uma palavra hebraica que diz rishá. Perversidade, culpa. Esse termo é bem expressivo no que tange sua significação, pois abrange em questões civis, éticas e religiosas. A próxima é transgressão, que é uma que a gente vê bastante, né? Principalmente no Antigo Testamento. É a palavra pechá. Encontramos esta palavra ao menos 52 vezes no Antigo Testamento. E há demais palavras relacionadas, como por exemplo, transgredir. O significado desta palavra é transgressão, rebelião, tanto para com um indivíduo, uma nação ou o próprio Deus. Então, quando eu transgrido em 3 níveis. No nível de para com o homem, né, no caso o indivíduo, rebelião é tanto para com um indivíduo, uma nação ou o próprio Deus. Então, os 3 níveis aqui englobam o sentido da transgressão. Esse termo, comumente visto no Antigo Testamento, refere-se como uma revolta
ou o ato de recusar a sujeição da autoridade da lei, rompendo assim a aliança. Ou seja, como no Antigo Testamento, temos a todo instante uma determinada observação da lei, do concerto com Deus e sua palavra. Não poderia ser diferente esse termo aparecer com tanta veemência. Das quatro palavras, a que mais aparece no Antigo Testamento é a palavra transgressão. Porque geralmente a gente sempre vai ver assim, ó, Israel transgrediu contra a lei. Ou seja, Israel transgride contra Deus por causa da lei, transgride como nação, transgride para com o indivíduo. Então Israel é a mestre-mãe de transgredir contra Deus. Em alguns pontos a gente vai ver que o pecado, pegando Israel aqui como exemplo no Antigo Testamento, em alguns pontos, principalmente no livro de Juízes, a gente vai ver que o livro de Juízes é o período mais sombrio de Israel. Porque ele pega e fala assim, ó, que Israel andou com Deus. Aí daí a pouco, alguns anos depois, então Israel fez o que era mal diante do Senhor, ou seja, praticou iniquidade, tá? Quanto ao Novo Testamento, as palavras utilizadas são, conforme já informado, parecida em seu significado e uso das Escrituras. A primeira palavra é o pecado. No Novo Testamento a gente vê mais essa palavra, né? Pecado, que vem da palavra amartia, que significa errar o alvo. Esta provavelmente seja a mais utilizada. Errar ou desviar-se do caminho de retidão e honra. Fazer ou andar no erro. Fazer ou andar no erro. Por que fazer? Porque em termos de pecado você também pode fazer o outro errar o caminho e fazer com que o outro peque também. Pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. O pecado nada mais é que o resultado de uma escolha má do homem diante dos homens, da sociedade e de Deus. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. O pecado é aqui definido em relação a Deus e sua lei moral. Inclui não só atos individuais, como roubar, mentir ou cometer homicídio, mas também atitudes contrárias àquilo que Deus exige de nós. Percebemos isso já nos 10 mandamentos, que não só proíbem ações pecaminosas, mas também atitudes errôneas. A próxima palavra que nós temos, transgressão, que é parabases, a violação de uma lei definida, promulgada e ratificada, como em Romanos capítulo 2. Veja só, uma transgressão no Novo Testamento ela tem um significado mais fácil de entender, que é, a Bíblia diz, por exemplo, não roubarás. Pronto, se eu roubei, eu transgredi a lei, isso aqui é uma transgressão da lei. Que inclusive esse termo é até muito utilizado no meio jurídico, né? Ou seja, a transgressão da lei, ele transgrediu a lei e coisas do tipo. Iniquidade, anomia, a condição daquele que não cumpre a lei, que tem determinado desprezo pela lei, aquele que viola a lei. Então, a iniquidade aqui no sentido do Novo Testamento leva mais em consideração aquele que tem o conhecimento dela, porém ele tem prazer em violar ela, ele tem prazer em não cumprir a lei. É mais ou menos assim, ó. Eu sei que tem aqui o cruzamento, tem uma placa de pare ali para mim. Só que eu sei, pela lei de trânsito, que, se eu estou aqui e tem a placa, é minha obrigação parar. É minha obrigação. Se eu simplesmente pego e não estou nem aí, eu coloco em risco 2 vidas. Tanto a minha, quanto a de quem pode estar atravessando. Seja em carro, moto, a pé, não importa. Então, a iniquidade aqui, no contexto do Novo Testamento, tem esse sentido. Essa condição de violar essa lei, eu coloco em risco aquele que está, eu que estou na via aqui, ó,
existe uma lei para mim. Se eu estou na via, eu coloco em risco tanto a minha vida quanto a vida do outro. Então, aquele que comete iniquidade, o problema é, você nunca comete iniquidade sozinho. Quando você comete iniquidade, quando você transgride uma lei, você pode transgredir-la sozinho. Quando você peca, você pode pecar sozinho. Mas quando você comete iniquidade, você sempre comete iniquidade e isso pode acarretar no outro. E aí, veja, além de você errar, você ainda está causando um mal em outra pessoa ainda. E isso é muito sério. Observe que só pode cometer iniquidade aquele que conhece a lei e a não cumpre. E então lhe direis abertamente, que é Mateus 7, 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então isso daqui a gente precisa compreender por quê. Quando a gente lê esse texto de Mateus 7, 23, ou de outros, né, que fala sobre a iniquidade, a gente tem que ter essa percepção. Aqui o sentido é, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não é que ela pecou, na verdade ela teve sob ela o domínio do pecado, domínio não, ela foi dominada pelo pecado e agora a prática dela já não é mais prática pecaminosa, é prática de iniquidade, é pior ainda. Quando você examina o que aconteceu com Satanás, por exemplo, a Bíblia vai dizer que achou-se iniquidade no coração dele. Olha que coisa importante. Então, se a gente observar a iniquidade, condição daquele que não cumpre a lei. Se tinha iniquidade no coração dele, é porque existia uma lei na eternidade, né, nos céus, e que ele não estava cumprindo. Segundo, que tem determinado desprezo pela lei. Claro, se eu não cumpro, eu desprezo. E principal, aquele que viola a lei, que foi justamente o que ele quis, que foi violar essa lei e subir até onde não lhe foi concedido que subisse. Ainda há outras palavras que são utilizadas dentro deste estudo, mas apresento apenas as que julgo mais necessário para conhecimento. Então aqui nós estamos o quê? Simplesmente na primeira parte, que é a parte da amartiologia em geral. Nessa segunda parte, que é a origem do pecado, ela é mais fácil a compreensão dela, porque nós já temos um pouco da compreensão da origem do pecado. É a culpa da cobra. Oi? É a culpa da cobra. Foi a culpa da cobra, não foi? Eu tô quase acreditando mesmo que a culpa foi dela. A origem do pecado. A origem do pecado está nos mais longínquos recônditos da criação. Seria, portanto, impossível a qualquer estudioso obter uma data específica. O que temos, no entanto, é sobre o momento do ocorrido, conforme já estudado em matérias anteriores. Haja visto que, em relação à origem, esta não pertence ao homem, pois este foi criado à imagem de Deus. As Escrituras dizem que Deus fez ao homem reto. Eclesiastes 7:29 é um texto até interessante, que diz assim que Deus criou o homem perfeito, porém este se meteu em muitos males. Ou seja, querido, Deus criou o homem perfeitinho. Se tem uma pessoa que entende de perfeição, é Deus. Nós não entendemos de perfeição. Na verdade, nós não sabemos nem o que é perfeição. A gente vê uma coisa e a gente dá esse nome, né? Nossa, que coisa perfeita, que obra de arte perfeita, que casa perfeita e tal, tal. Só que essa concepção de perfeição, a gente nunca vai conseguir entender isso. Imagina o que é toda a criação de Deus, toda, inclusive o homem, só que simplesmente Deus ele fala que isso é bom. Quando ele vai falar sobre essa criação, aí ele fala que isso foi muito bom. E aqui está toda a perfeição de Deus. Agora imagina o que é a perfeição de Deus. Jefinho, você sabe me dizer quantas galáxias que existem? Nossa, nem ideia. Faz não? E quantas estrelas existem dentro de uma galáxia? Se eu não sei de galáxia, eu vou saber de estrela? Eu sei que o Moisés levou 100 anos para fazer a arca. 100 anos, não foi? Moisés trabalhou muito.
Diz né, principalmente a NASA, que é a mais mentirosa, né, mas modéstia à parte, por causa dos satélites e tal, tudo que ela tem, os cientistas entendem que existe bilhões de galáxias. Só que dentro de cada galáxia existem mais um monte de bilhões de Via Láctea. Quando eu escutava isso, quando eu era pequenininho, eu achava que isso era chocolate. Depois fui descobrir que não era. Só que dentro de cada Via Láctea, segundo os estudiosos, existem bilhões de estrelas. Agora veja, como que a gente pode mensurar isso? Não dá. Até hoje, eu não sei vocês, mas até hoje, eu, Leandro, eu fico pensando o seguinte: Pastor Samuel, nós estamos, né, numa tecnologia extremamente avançada, né? Mas, cara, como que conseguiram medir a velocidade do som? Como, Jeff? Ué, ligou um rádio e ficou esperando para escutar lá. Calculou o tempo. Velocidade da luz. É mais ou menos um negócio assim, ó, tipo assim, ó, 10 não sei o que, a potência de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como que conseguiram? Que aparelho que eles usaram para... É umas coisas que ainda não entrou na minha cabeça, ok? Tem um tal de Fernão de Magalhães, acho que é esse mesmo, Magalhães. Foi no período das caravelas, né, dos navios. Esse cara aqui é o cara que deu o nome do Oceano Pacífico. Que, diga-se de passagem, que de Pacífico ele não tem nada. Aí esse cara saiu, salvo engano, foi de Portugal. E esse cara deu umas voltas no mundo, passou lá embaixo no Brasil, né, o finalzinho lá onde está o Uruguai, e Parará, Pururu, fez umas voltas. Aí esse cara aqui, e diga-se de passagem que a história é ruim, não é boa, porque ele saiu não sei com quantos tripulantes e quando conseguiu abarcar, acho que só tinha ele mais um, alguma coisa assim. Aí esse cara fez umas voltas muito loucas. Aí esse cara foi e falou assim, ó, pensando bem, a Terra, descobri que ela é redonda. Só que esse cara aqui, ele não rodou a Terra toda. Ele rodou algumas partes. Aí ele veio e falou que a Terra era redonda. Que até então, para qualquer um, a Terra era plana e não redonda. Até hoje a gente acha que a Terra é plana? Bem, na verdade eu nunca achei que ela fosse redonda. Eu nunca achei que a Terra fosse redonda. Aí veio um cara e falou assim, ó, eita, existe um negócio chamado gravidade, que é uma outra coisa que fica aqui, ó. Sabe aquela pulga atrás da orelha? Eu fico pensando, como que é a gravidade? E sabe que a gravidade não sei o que do eixo que puxa, que não deixa cair, não é assim? Antes dele inventar a gravidade, ou falar da gravidade, ninguém via a gravidade. A gravidade ela só foi inventada depois que inventaram, melhor, depois que o Fernão de Magalhães falou que a Terra era redonda. Para a Terra ser redonda, na verdade é oval, não redonda, propriamente falando, tinha que ter alguma coisa que sustentasse, por exemplo, as águas que estavam aqui embaixo, né? Porque senão a água cai, né? Só que aí se eu não me engano, foi o Newton, né? Foi o Isaac Newton? Acho que foi o Isaac Newton. Aí ele foi e inventou a gravidade. Para falar que essas águas, a Terra e Parará não caía por causa de quê? Porque a gravidade puxava, não deixava. Mas a mesma gravidade que puxa o que está aqui embaixo é a mesma que puxa o que está aqui em cima.
Só que também nunca chega ao encontro. Quando você estudou lá, Jefinho, você estudou assim, ó, norte, sul, leste, oeste, não é? Só pra gente pensar, tá bom? Você tá perdido, aí você pega uma bússola. Tá me deixando com medo. É onde vai chegar. Mas não é eu não, é a história. É a história. Aqui é a terra, tá bom, Jefinho? Você tem uma bússola, você está perdido. Ainda bem que você pagou, não faz diferença nenhuma. Você está perdido. Pelo que a gente aprende tanto na escola quanto né, nos cursos lá de mosqueteiro, né? Você tem que ter uma bússola, ela sempre vai apontar para o norte, então você se localiza ou se geolocaliza no norte. Digamos que você está nesse ponto aqui, tá, Jefinho? E você vai encontrar o norte. Pela bússola, você tem que subir, correto? Mas até onde você tem que subir para você descobrir que é o norte? Vara lá em cima. Aí você vara aqui, não vara? Quando você vara aqui, o que acontece com a bússola? Ela continua apontando o norte? Estou rodando direto. Ela vai girar e apontar para você poder descer. Mas não sei. É porque o norte, na verdade, ele sempre vai te levar para o centro da Terra. Só que quando você chega no centro, ela continua apontando o norte. O tal do ímã, o tal da gravidade, sempre fica no norte. Só que ninguém nunca sabe onde é o norte. Porque todos os lugares te levam para o norte. Não tem como ter norte mesmo, Na verdade, Mas- não. Não é redonda? na verdade, o norte da Terra... Porque se ela fosse redonda, quando você chegasse aqui, ela tinha que te levar para o outro lado, O né? outro lado é o norte, passou a ser o norte. Mas não Daquele passa. céu aqui. Mas não passa. Porque quando você ultrapassa o norte, a própria bússola faz você voltar. Não, na verdade vai mirar o outro lado, que é o contrário desse. Ela te faz voltar para cá. É, você vai dar a volta por cima. Mas você não volta. Como que você vai ultrapassar a Terra? Então ela é redonda. Como? Você está aqui nesse ponto, correto? Eu tô nesse ponto aqui. Se eu estiver nesse ponto e apontar uma bússola, ela vai me mandar para onde? Para o outro lado? Mas o norte é onde você marcou. O norte não é lá em cima mesmo, não. O norte não é aqui? Não. Isso. Olha os pontos cardeais lá, olha. O norte que você aprende na escola é ali. Mas o norte real ele é baseado no eixo de inclinação da Terra. Norte em cima, Por isso eu que tô você aqui, tem ó. Por isso que tem um azimuth. Eu tô aqui. O Jefinho tá aqui. Pois é, ele Ok? vai apontar pra cá. ele não Se vai nós apontar tivermos pra cima. perdido, para onde nossas bússolas vão apontar? Para cá. É sempre para o centro. É sempre para o meio. Agora veja, se é para o meio, é só a gente pensar. Se a bússola me manda para o meio, ora, ela não tinha que me mandar para o outro lado? Para me chegar no norte? Não, ela sempre vai apontar para cá. Ó. Por que eu estou trazendo isso aqui? Quando os homens descobriram essas coisas, se bem que pela Bíblia, a Bíblia não diz que a Terra é redonda. Ok? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que a Terra é uma esfera. A Bíblia não fala que a Terra é redonda. Mas vamos lá. Quando inventaram isso aqui, tudo que a gente conhece, e muitas outras coisas que não leva o caso aqui, imaginaram que estavam encontrando a perfeição de todas as dúvidas que o homem tinha. Claro que nesse período aqui, gente, período disso daqui, se eu não me engano era o período, acho que iluminista, e foi um dos piores períodos que nós tivemos sobre a face da Terra. Iluminista, renascentista, os relativistas, lembra desses negócios? Se eu não me engano, o período aqui foi o período iluminista, se eu não me engano.
que era um período muito ruim que fez algumas coisas, principalmente a igreja, cair em descrédito. Fez com que a igreja caísse em descrédito desses períodos. Período humanista, iluminista, renascentista e coisas do tipo. Esse período aqui é um período de pessoas muito famosas, Descartes, Pitágoras e parará. E imaginaram que estavam na perfeição. Só que aí quando nós pensamos em perfeição, cara, nós temos que voltar lá no Éden. Só que quando eu volto no Éden, veja, eu não consigo compreender o que é perfeição. Porque quem fez as coisas com perfeição foi Deus. Isso daqui, só para poder complementar, sabemos que aqui existem alguns polos, né? O famoso polo sul, polo norte, né? Assim. Por que o polo norte e o polo sul, por que ninguém pode entrar nesses lugares? A não ser as nações que têm pacto após inventarem uma coisa chamada ONU. Sabiam disso? Não é qualquer um que entra aqui, não. É proibido. Existe um pacto entre as nações, e tem a bandeira de todas as nações nesses lugares aqui, que é proibido você entrar aqui. Você não entra. Você tem que ser um cientista ou um trabalhador de uma determinada nação. Você tem que ter a autorização da ONU, que eu não sei para que existe ONU, mas inventaram a ONU, para você poder entrar. E detalhe, se você entra, você não pode ir em qualquer lugar, você não pode filmar, as filmagens são reservadas, as filmagens passam por um grau de, como se diz, de censura, para poder saber o que você pode e o que você não pode. Aí vem a pergunta, por quê? Qual dos anjos caiu? Por quê? Qual dos anjos caiu? Não vou entrar nisso agora não, né, Léo? Volte para a apostila. Qual da E lá tá Inglaterra? a arca de Noé, tá lá. Na verdade, aqui tem mais a ver com o nazismo do que propriamente, diretamente com o anjo caído. Mas tem a ver com os anjos caídos também. Mas enfim, não é para o momento. Mas se você falar de nazismo, muita gente ficou feio. Porque Hitler é uma ocultista do caramba. Até a lança do destino anda procurando para dominar o mundo. Na verdade, a arca de Pandora, a caixa de Pandora que diz que é a arca da aliança. quase dá essa confusão aí, né? Na verdade, tudo que a gente conhece de tecnologia é por causa do nazismo. Quando acabou a guerra, acabou não, né? Quando ela deu aquela pausa, todos os cientistas, 90% deles foi para os Estados Unidos. Foram eles que inventaram o que a gente chama de disco voador. Hoje a Tesla ela faz carro que anda sozinha a 180 km por hora. Não bate. Como é que pode um negócio desse? O melhor aço é o alemão. Como é que pode isso? Você andar num carro, você pode estar tanto no banco do carona quanto no do passageiro do piloto, não importa. Se você programou, acabou. Acabou. Você pode dormir dentro do carro que ele vai te levar onde você colocou. Mas veja, antes, eu estou falando da Tesla porque do que a gente conhece talvez seja que tem uma tecnologia mais avançada hoje. Mas na Alemanha tá... Mas veja só, se você pega 1922 ou 1942, se eu não me engano, foi quando eles conseguiram levantar o primeiro disco voador. Na verdade, o princípio deles era um carro voador. Só que eles fizeram ele redondo. Logo, disco voador. Se fosse hoje, a gente teria que chamar de quê? Nuvem voadora, porque hoje não existe nem CD, nem pendrive mais, né? Hoje é tudo na nuvem. Aí é o Goku chegando. Né? É o Goku chegando aí. E você vê na imagem, é uma coisa, assim, tem pouquíssimas imagens. Daqui a pouco eles não deixam nem mais no YouTube, não. Tem pouquíssimas imagens. Literalmente, o carro levanta dessa altura. Tudo tecnologia de quem? Dos nazistas. Os Estados Unidos pega esse povo e leva para lá. Ajudou a inventar foguete, carros
de tudo quanto é tipo de tecnologia que a gente imagina. Micro-ondas. Telefone celular. Meu, tudo isso que você pode imaginar de tecnologia tem a ver com o nazismo. Quando a guerra acabou em geral, só existia 2 lugares que eles podiam fugir. O primeiro era os Estados Unidos, só que os Estados Unidos não aceitou todos eles. Só aceitou o quê? A nata. Eu vou aceitar a ralé? Claro que não, eu vou aceitar quem pode fazer meu país crescer. Só que o resto começou a fugir. Aí, quando você começa a compreender tudo que a gente tem vivido por causa de um propósito. Qual é o maior desejo do ser humano? Longevidade. Todo ser humano, talvez não todos, mas pelo menos 90% da parcela gostaria de viver para sempre. Observe que desde quando a gente entende o ser humano está trabalhando em favor do ser humano para fazer o ser humano viver de uma maneira longínqua para todo sempre. Aquela história que a gente só via em filme, né? Você ficar lá na criogenia, teve até o filme lá do Stallone, né? Com Wesley Snipes, que ele ficou na criogenia, não sei quantos anos, depois saiu, estava tudo muito bom e tal. Tem empresas especialistas em criogenia que falam que vai ser possível. Existem vários vídeos na internet aí de animais que foram colocados na criogenia e depois foram colocados num ambiente com oxigênio e voltaram a viver normal. A pergunta é, com o ser humano é possível? Não se sabe ainda, mas testes com certeza já foram feitos. Por quê? Só tem um jeito de eu saber se eu vou conseguir fazer. Eu tenho que fazer um teste uma hora. Diferente dos animais, o homem tem corpo, alma e espírito. Aí você olha para essas situações e veja, longevidade. O único que pode dar longevidade ao homem é Cristo. É o único. Só que o que o homem tenta fazer? Tomar o lugar de Deus. Que é o que diz o livro de Romanos, capítulo 1 e capítulo 2. Eu esqueço do Criador que fez a perfeição, fez tudo com perfeição. E agora eu volto para o próprio homem e eu tento tomar o lugar de Deus, fazendo aquilo que só Deus pode fazer. Imagina que loucura. Você olha para um homem e o homem cria um remédio, uma pílula, que seja, alguma coisa, para dar mais vida ao homem. Você tem suplemento. Você tem N suplementos, vitaminas, baterias de exercício, que tudo sempre assim, ó. Se você fizer mais exercício, você vai evitar X números de doença, você vai viver mais. Se você tomar suplementos vitamínicos, a tendência é você viver mais. Se você viver assim, 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 você vai viver mais. Se você comer assim, 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 você vai... Então veja, tudo para um homem é o quê? Para que ele viva mais. Todas as coisas hoje que são feitas em nosso favor do homem é feito para que a gente viva mais. Mas isso é ridiculismo. Mas coloca isso na cabeça do homem. Porque está escrito na Bíblia, não viverá homem mais do que 120 anos, gente. Está escrito. Ô Léo, preste bem atenção. Bíblia, o que a gente falou no início aqui, ou palavra de Deus, escrituras. Se tem crente que não acredita na Bíblia, tá lá, eis que o homem é um só e fala a língua só. Poremos não verá mais. Ô Léo! Não adianta. Léo, deixa eu te explicar, meu amigo. Não é todo. Ô Léo, não é todo mundo que acredita nisso aqui. Olha para tu voltar. Agora, cara, dá para acreditar realmente que um homem esteve dentro de um grande peixe e não morreu durante 3 dias? Tem que ser doido para acreditar nisso. E é como eu já disse, se fosse o contrário, Jonas tivesse engolido o peixe, eu teria acreditado do mesmo jeito. Porque hoje tem uma coisa que a gente chama de fé. A fé me faz crer. A fé me faz crer nisso daqui. A fé me faz crer que Deus criou o homem, e a fé também me faz crer que o homem fala com Deus e Deus fala com o homem. Vai falar com um cientista. Como é que você fala com um cientista que Deus fala?
Ela vai falar assim, what? Tem What? Como assim? Deus fala. Tem um episódio de Jornada nas Estrelas, depois eu procuro no YouTube para o senhor ver. O que acontece nesse episódio de Jornada nas Estrelas? O pessoal foi num planeta e deixou um livro nesse planeta de uma história de gangster de Chicago. Uma alusão nossa, né? Uhum. E aí toda a civilização desenvolveu como se aquela história de gangster fosse a Bíblia. Isso no roteiro do Guerra nas Estrelas. No Jornada das Estrelas. Então a cultura é totalmente diferente. Os caras matavam sem dó. Eu acho interessante. Aí no final o cara levanta essa hipótese. Será que a nossa sociedade é do jeito que é hoje, porque nós crescemos baseado na Bíblia? Você acha que a nossa sociedade é do jeito que é porque ela se baseia na Bíblia? O que você acha? Eu acho que ela não é tão boa porque não foi todo mundo que baseou na Bíblia. Se nós tivéssemos baseado na Bíblia como um todo, né? Nós seríamos seres humanos quase que perfeitos. Porque quando você olha para Israel, como hoje eu chamo de Israel, né? Na época era só os hebreus, Deus fala que Ele escolheu aquela nação para ela servir de referência para todos os povos da terra. Agora você imagina, o que são os povos da terra ter como referência Israel? Deus, Ele se manifesta em Israel. Deus se manifesta dentro daquela nação. Agora você imagina as outras nações da terra, todas as outras nações, sabendo que Deus se manifesta lá em Jerusalém. Imagina as outras nações olhando para Israel e tipo assim, aplaudindo Israel, sabendo que Deus escolheu aquela nação para ele se manifestar e para que todos os homens conhecessem esse Deus. Só que Israel simplesmente olhou e falou assim, não, a gente não quer. A gente não quer. A gente quer um rei como as outras nações. A gente não quer que Deus governe sobre nós, não. Olha como que o coração do homem já é mau por causa da natureza pecaminosa. E Deus falou assim, não, eu quero governar vocês. E Israel falando assim, não, mas eu não quero. A gente quer um rei. Aí Samuel tentou, né, intervir ali. Aí Deus falou assim, Samuel, deixa eu falar para você. Eles não querem. Então agora escreve aí para eles entenderem o que é ter um rei sob a custa deles. Aí Deus dá uma lista de como a nação ia sofrer só pelo fato de eles quererem um rei. Quando eles descobriram aquilo, mesmo assim não segue salário? Não, a gente quer um rei. Mesmo sabendo que a gente vai ter que tirar do nosso bolso para alimentar a casa do rei, a gente quer. A gente vai pagar tributo? Não tem problema não, a gente quer. A gente vai ter que ir para a guerra que a gente não fez? Não tem problema não, a gente também quer. Aí lá no livro de Romanos, capítulo 11, você vai entender que Paulo explica que Israel foi quebrado da oliveira por causa da iniquidade. Ou seja, eu conheço a lei, mas eu violo, eu não pratico e ainda faço o outro pecar. Aí quando Paulo explica que Cristo veio, esse lugar que Israel quebrou, colocou eu e você que somos gentios. Mas ele fala, se pela transgressão, pela iniquidade de Israel, Cristo se manifestou, agora imagina quando Israel tiver a mente liberta e voltar para Deus. Aí ele fala que isso será uma glória, porque esse mesmo é o contexto, ou seja, que todas as nações olhem para Israel e tenha em Israel um referencial de quem é Deus. E de fato hoje, querendo ou não, a gente acaba tendo um pouquinho do referencial de quem é Deus em Israel. Porque aquele povo, eles sabem orar, a gente não sabe. Afinal de contas, aquele povo ora tem mais de 5.000 anos, né? Então eles sabem. Eu e você oramos tem o quê? 2 dias? Eles oram tem 5.000 anos. Né? Eles sabem como atrair a Deus. A gente, para poder atrair Deus, a gente faz umas loucuras, umas peripécias, uns votos esquisitos, faz umas chamadas.